igreja com um antigo conceito: somente a Escritura. Igreja Bíblica do Brasil, pregando, ensinando e seguindo a Palavra de Deus. Venha ouvir e aprender a Escritura Sagrada e ter uma experiência maravilhosa com Deus. Rua Barão de Cataguases, 285, Santa Helena, em Juiz de Fora. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Vamos ler juntos esse texto? Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Versículo 7. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Versículo 10. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Vamos orar mais uma vez. Pensa para Deus falar com você nesta manhã, nesta noite. Pensa para Deus te dar sabedoria, te dar entendimento. Para Deus preparar o teu coração para receber essa palavra. Senhor Jesus, nós acabamos de fazer a leitura da tua palavra e nós esperamos ouvir a tua voz. Dá-me nesta noite, ó Deus, a unção que eu preciso, a tua sabedoria, a tua graça para ministrar, mais uma vez, esta mensagem, esse assunto, ó Deus, com os teus filhos que estão aqui na tua casa nesta noite. Que os meus irmãos aqui presentes e aqueles que estão nos assistindo neste DVD, que todos eles sejam alcançados pela tua graça, Pai. Abra o nosso entendimento nesta noite e que o Espírito Santo possa iluminar o nosso coração, o nosso entendimento, para que desta forma possamos compreender a tua palavra, no nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém e amém. Nós lemos 3 versículos que Jesus, no momento em que estava sendo tentado, citou textos da palavra de Deus. Ele responde a Satanás com textos bíblicos. Por que o Senhor Jesus respondeu desta maneira? Por que o Senhor Jesus, em vez de fazer aquilo que o diabo havia sugerido, ele cita uma passagem bíblica e obedece essa passagem bíblica? Não é uma pergunta interessante? O que tem a ver a tentação com a palavra de Deus e a palavra de Deus com a tentação? Durante 40 dias Jesus não comeu nada. Foi levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. Dias de tribulação, dias de tentações. Mas ele venceu todas as tentações, porque a sua vida, porque as suas ideias, seus pensamentos, seus valores estavam baseados na Escritura Sagrada apenas. Tanto é que não só esse texto que nós vamos ver, mas outras passagens, você vai ver que em cada contexto que nós vamos ler, Jesus ele recorre à Escritura para dar uma resposta, para explicar por que ele toma aquela postura. Isso é só para que você entenda o texto que nós acabamos de ler. Hoje eu quero falar com vocês sobre a sola Escritura. Como eu falei hoje de manhã, sola Escritura não é uma línguas estranhas, mas é uma frase em latim que significa somente a Escritura. E o nosso tema de hoje é por que somente a Escritura como regra de fé e conduta para a nossa vida? Por que a Escritura somente como autoridade absoluta na igreja? Por que somente a Escritura que tem que servir de base para a doutrina de uma igreja? Por que somente a Escritura que deve servir de norte para a nossa vida?
Será que todas as decisões que nós tomamos estão de acordo com a palavra de Deus? Os valores que nós cultivamos dentro de nós têm base na Escritura? As atitudes que nós tomamos nos últimos dias estão em harmonia com a palavra de Deus? Por que deve estar? Eu vou então explicar para você tudo isso através dessa mensagem. Vamos primeiro entender a definição de sola escritura. Preste bastante atenção, porque isso é importante para que você entenda o objetivo da mensagem de hoje, tá bom? Como eu já disse, é uma frase em latim que significa somente a Escritura. Segundo a Reforma, no século XVI, é o princípio no qual a Bíblia tem primazia ante a tradição legada pelo magistério da Igreja. Quando os princípios doutrinários entre esta e aquela forem conflitantes. Toda igreja tem as suas tradições. Segundo a história da igreja, havia o que os cristãos primitivos chamavam de tradição dos apóstolos. A tradição dos apóstolos significava as doutrinas, os ensinamentos dos apóstolos. Não houve nenhuma resistência, nenhum conflito das tradições dos apóstolos com a Bíblia, porque todas as tradições dos apóstolos estavam pautadas na Escritura. Mas aí veio o surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana, que começou a criar na sua igreja as suas próprias tradições. Tradições essas que começaram a se chocar, a ter conflito com a Escritura Sagrada. Daí então que surgiu a Reforma Protestante por Martim Lutero, mostrando ao povo que o mais importante não era a tradição religiosa ou de uma igreja ou de uma denominação, mas sim aquilo que estava escrito na palavra de Deus. Na Reforma não se rejeita a tradição, ela continua a ser usada como legitimadora para qualquer assunto omitido pela Bíblia. Quando houverem divergências entre a Bíblia e tradição, a Bíblia terá sempre a primazia. O sola escritura é um dos 5 pontos fundamentais do pensamento da Reforma Protestante, conhecido como 5 solas. Você vai entender isso aí. As Escrituras são, por definição, observe isso que é muito importante, a única palavra de Deus escrita. Pode pegar qualquer livro de qualquer autor evangélico, eu e você não podemos considerar tais palavras como palavras de Deus. Somente a Bíblia é a palavra de Deus. Continuando, é a única expressão verbal das verdades de Deus publicamente acessível, visível e infalível no mundo. Somente aquelas verdades sobre a natureza de Deus e nosso relacionamento salvífico com Ele, que são claramente ensinadas nas Escrituras, ou claramente derivadas dos ensinos das Escrituras, são necessárias à fé dos cristãos. Vamos falar das 5 solas. São frases latinas que surgiram durante a Reforma Protestante e princípios fundamentais da Reforma Protestante em contradição com o ensinamento da Igreja Católica na época da Reforma. A palavra latina sola significa somente em português. Os 5 solas sintetizam um credo teológico básico dos reformadores, pilares os quais creram ser essenciais da vida e prática cristã. Pasmem vocês, para o espanto de todos, nem todos os seminários teológicos que se dizem evangélicos acreditam nos 5 princípios da Reforma Protestante. Existem seminários teológicos que continuam entendendo que somente a Escritura serve de base doutrinária para a igreja. Mas existem e cresce a cada dia seminários teológicos que nós chamamos de
de uma teologia liberal. Uma teologia que já não se baseia mais na Escritura, mas nas ideias humanas, nas filosofias. Algumas coisas eles acreditam na Bíblia, outras coisas eles não acreditam. Pasmem vocês, mas existem pessoas que estão fazendo seminários, e dependendo se for um seminário muito liberal, a pessoa, em vez de sair do seminário mais crente, sai mais incrédula. Em vez desses seminários prepararem homens e mulheres de Deus, estão preparando teólogos sem um conteúdo firme, bíblico, para ministrar a palavra de Deus. Eu já tive a oportunidade de ouvir alguns teólogos liberais falarem coisas absurdas que entram em contradição com a Escritura. Baseiam as suas ideias e pensamentos fora da palavra de Deus. Quais são as 5 solas? Sola fide, somente a fé. Sola Escritura, somente a Escritura. Solos Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. Sola Deo glória, glória somente a Deus. Esses são os 5 pilares da reforma cristã, protestante. Quando estabeleceram somente a fé, era para dizer que a salvação é pela fé e não pelas obras, não por méritos. Você não precisa fazer alguma coisa para ser digno da salvação. Você precisa apenas crer no Senhor Jesus e será salvo. É o que está escrito. A salvação é pela fé. Somente a Escritura, porque somente a palavra de Deus serve de regra de fé e conduta para a nossa vida. Somente Cristo, porque o homem só pode se aproximar de Deus através de Jesus. Não adianta botar Maria no caminho, não adianta botar João, Mateus, Jorge ou qualquer outro santo, coitado deles. Morreram pela fé, confiando em Cristo, e vem um ser humano e começa a idolatrar, começa a confiar nesses seres que já não estão mais vivos, estão mortos e não podem mais fazer nada por nós. A Igreja Católica, ela ensina claramente que você tem acesso a Deus por meio de Maria. Olha só. Quando a Escritura diz que só existe um só Deus e um só mediador, Cristo Jesus, homem. Não é Maria que é a nossa mediadora, é Jesus Cristo que é o nosso mediador. Por isso, somente Cristo. Somente a graça. Por que somente a graça? Porque a salvação é um dom de Deus. É fruto da graça de Deus. Não é fruto dos méritos humanos, da dignidade humana. Você não ganha nada com Deus porque você é digno. Tudo que Deus nos concede é pela sua graça. Por isso, somente a graça. E depois, glória somente a Deus. Por quê? Só Deus é digno de ser adorado. Só Deus é digno de ser exaltado. Só a Deus a glória. Mas ninguém. Não Maria, não Mateus, não Antônio, não Jorge, nada ninguém. Somente a Deus a glória. Esses são os 5 pilares da reforma protestante. Deixa eu falar também para vocês o pensamento dos pais da igreja primitiva, após a morte dos apóstolos. O que eles pensavam sobre a Escritura Sagrada? Tertuliano, um dos pais da igreja, disse, observe, preste atenção, a Escritura é o único meio para refutar ou validar uma doutrina quanto ao seu conteúdo. Qualquer doutrina que for apresentada, você só pode refutar ou validar se estiver de acordo com a Escritura. Se não tiver, deixa para lá. Não aceite. Irineu disse, pois o Senhor de todos deu o poder do Evangelho aos seus discípulos, por intermédio de quem recebemos o conhecimento da verdade, isto é, o ensino acerca do Filho de Deus. Este Evangelho foi primeiramente pregado por eles, depois pela vontade de Deus
eles nolo passaram por intermédio das Escrituras para serem, repare, o chão e pilar da nossa fé. Cirilo de Jerusalém disse: com respeito aos mistérios divinos e salvadores da fé, nenhuma doutrina, mesmo trivial, pode ser ensinada sem o apoio das Escrituras divinas, pois a nossa fé salvadora deriva a sua força não de raciocínios caprichosos, mas daquilo que se pode ser provado a partir da Bíblia. E tantos outros pais da igreja primitiva, reconheciam que somente a Escritura era a regra de fé e conduta para os crentes. Mas não é isso que nós temos visto hoje. Infelizmente, muitas igrejas que são até chamadas evangélicas, elas não estão apoiando algumas de suas doutrinas na Escritura, algumas das suas atividades na Palavra de Deus. Algumas até distorcem textos para fazer certas coisas na igreja. Algumas até rejeitam algumas verdades bíblicas tão claras para prevalecer a vontade ou do pastor, ou da comunidade, ou de interesses pessoais. Mas os pais da igreja, assim como os apóstolos, tudo o que eles ensinavam, procuravam ensinar sobre as Escrituras Sagradas. Deu para você entender isso aí? Quantos entenderam? Digo amém. Muito bem. Isso aí foi só a introdução para você entender onde eu vou chegar. Por que então a igreja deve seguir somente as Escrituras? Primeira razão. Jesus sempre usou as Escrituras para provar ou defender a verdade. Observe o que eu acabei de falar. Jesus, o nosso mestre, a quem nós servimos e seguimos, ele sempre usou as Escrituras para provar ou defender a verdade. Vimos aqui em Mateus no capítulo 4, versículos 4, versículo 7, versículo 10, todas as suas ações foram baseadas na Escritura. O diabo, pensando que era muito esperto, distorceu um texto do Salmo 91, querendo levar Jesus a praticar uma espécie de suicídio. Criar um problema para que Deus pudesse socorrê-lo, para que ele pudesse ver os anjos entrando em ação. Jesus disse: está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Olha como é que ele responde para o diabo. O diabo disse para ele: está vendo todos esses reinos? Eu te darei, tão somente você se prostrar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu: está escrito, só a Deus darás culto, só a Ele adorarás. Vaza daqui. E vazou. E foi embora. E saiu. Não havia como o diabo convencer Jesus de fazer o contrário, porque a palavra de Deus estava no coração e na boca de Jesus Cristo. Ele sempre falava essa palavra poderosa: está escrito, está escrito, está escrito. Então isso nos faz entender que Cristo baseava as suas ações, seus pensamentos naquilo que estava escrito na palavra de Deus. Agora nós vamos ver alguns versículos para que você observe como que Jesus, em cada situação que ele viveu, lógico que não dá para a gente examinar todos os contextos, mas eu peguei os principais, que achei interessante para passar para você nessa noite. Por exemplo, Jesus corrigiu os saduceus dizendo que eles erravam porque não conheciam as Escrituras. Marcos capítulo 12, versículo 24. Vai lá comigo, por favor. Observe o que Jesus disse aos saduceus. Marcos capítulo 12, versículo 24. Jesus respondeu: vocês estão enganados. Uma frase exclamativa.
pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés? Olha, ele começa a recorrer à Escritura. No relato da sarça de Abraão, no relato da sarça, como Deus lhe disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Os saduceus fizeram uma pergunta para Jesus. Contaram uma historinha para ele: mestre, uma dona se casou, aí o marido dela morreu. Aí ele foi para o céu. Aí ela foi e se casou com o irmão do viúvo, do marido que morreu. E aí, infelizmente, aconteceu uma desgraça, ele morreu também. Aí ela foi e casou com outro irmão dele, que também morreu. Te pergunto, com quem ela vai ficar no céu? E aí Jesus respondeu: nossa, vocês estão totalmente enganados. Porque vocês não conhecem a Escritura, vocês não sabem que nos céus não tem casamento, ninguém se dá em casamento, as pessoas são como anjos. Quanto à ressurreição, os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Aí ele vai e pega um texto que se encontra lá em Êxodo, se não me falha a memória, no capítulo 3, quando Deus aparece a Moisés na sarça, e se apresenta dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E aí Jesus diz: Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Para Deus, esses três estavam vivos na presença dele. Olha que coisa interessante. Aí Jesus encerra dizendo: como vocês estão enganados, porque eles não conheciam a Escritura. Lá em Mateus, no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 6, Jesus recorreu às Escrituras para defender as ações corretas dos seus discípulos. Vai lá comigo, Mateus capítulo 12, versículo 1. Olha aí, queridos, a todos que estão aqui presentes, mais a turma que está me vendo no DVD. Sente o drama dessa passagem. Há uma igreja que prega sobre o sábado. Seu assunto principal é sábado. E infelizmente, até crentes, até evangélicos, estão começando a achar que eles devem guardar o sábado. Eu lamento em dizer, mas eles estão profundamente enganados. Embora isso esteja escrito na Bíblia, quando você estuda sobre o sábado do Antigo ao Novo Testamento, você vai perceber claramente que depois da Era da Graça, acabou o sábado. Não existe mais um dia especial para cultuar a Deus. Qualquer dia é dia importante para cultuar a Deus. A igreja primitiva cultuava a Deus no primeiro dia da semana, que era chamado de o dia do Senhor. Por que dia do Senhor? Porque Jesus ressuscitou no primeiro dia, só por isso. Mas não se reuniam porque era uma lei, um princípio. Não, tornou-se um hábito. Só por isso. E Paulo fala disso em Romanos, no capítulo 14, se não me falha a memória. Fala em Colossenses que você não pode ser julgado por dias de festas, lua novas ou sábados. Ninguém pode me julgar porque eu guardo ou não o sábado, querido. E tem tantas outras coisas que a Bíblia fala. Primeiro que você não vai encontrar um mandamento claro no Novo Testamento dizendo que você tem que guardar o sábado. Pode estudar a Bíblia todinha no Novo Testamento, você não vai encontrar. Guardem o sábado, santifiquem o sábado. Não vai encontrar, vou até te ajudar. Pega uma chave bíblica e pesquisa lá que você não vai achar. Guardar o sábado é para os judeus. E tem mais uma coisinha, se você vai guardar o sábado, você tem que guardar toda a lei. E aí você vai ter que ser justificado pela lei. Aí rola tudo. E Paulo diz que a gente não é justificado pela lei, é pela fé. Olha só. Está entendendo? Então, nós vamos ler um texto que ocorre no sábado. Olha só.
Versículo 1. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome, coitado deles, né? Começaram a colher espigas para comê-las. Que mal é nisso? Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ih, olha aí. Olha o problema aí. Olha a resposta de Jesus para defender as ações dos seus discípulos. Os discípulos estavam com fome, estavam passando pela lavoura de cereal. Foram lá e começaram a comer. Qual o problema, né? Os judeus, os fariseus ficaram injuriados. Que isso? Que cúmulo? Que absurdo! No sábado isso não pode ser feito. É dia de descanso. Jesus responde. Olha o que Jesus respondeu. Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, que não era permitido. Só o sacerdote podia entrar, ou os levitas. E junto com seus companheiros comeu os pães da presença, repare, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado, repare, os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significa estas palavras, desejo de misericórdia, não sacrifícios, que também está na Escritura, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. O interessante é que o próprio Senhor Jesus, ele explica claramente que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. Mas alguns religiosos vivem para o sábado, enquanto que Deus criou o sábado para o homem. Que coisa, né, irmãos? Quem está certo, quem está errado? Eu fico com a Escritura. E aqui o texto diz que Jesus é o Senhor do sábado. Não é o sábado que é o Senhor de Cristo. É Cristo que é o Senhor do sábado e, portanto, Ele pode fazer qualquer coisa no sábado. Até porque quem fez o sábado foi Ele. Então, queridos, veja que Ele defende os seus discípulos, uma vez que eles estavam com fome, começaram a colher ali algumas coisinhas para comer. Vêm os religiosos e condenam a atitude deles. Jesus responde: pelo amor de Deus, você não viu lá Davi entrando na casa de Deus, pegando os pães sem fermento para comer, algo que só os sacerdotes podiam fazer, e Deus não matou, Deus não fulminou, Deus não condenou, os homens estavam com fome, precisavam de alguma coisa para comer. Pelo amor de Deus, vocês estão condenando meus discípulos porque estão comendo, porque estão com fome no sábado? Ah, pelo amor de Deus, vai ler a Escritura. É o que Jesus respondeu. Jesus também usou as Escrituras para argumentar com os líderes religiosos, lá em Mateus, no capítulo 21, versículo 42. Vá lá comigo, por favor. Mateus, capítulo 21, versículo 42. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Por que Jesus usou essa passagem do Antigo Testamento? Para explicar as ações daqueles líderes religiosos que estavam se opondo contra ele. Ele estava explicando com aquele texto que ele era a pedra angular e que os religiosos estavam rejeitando esta pedra. Se você for ler o contexto dessa passagem do Antigo Testamento, você vai ver que não só Jesus, mas também Pedro usa essa passagem, Paulo usa essa passagem, para dizer que aqueles que creem na pedra angular, que é Cristo, sobre ela serão edificados. Mas aqueles que não crerem, tropeçarão sobre elas. Sobre ela. E a atitude dos fariseus e religiosos era de oposição.
de rejeição à pessoa de Jesus. Aí ele explica, sabe por que vocês estão agindo assim? Porque está escrito aqui assim, ó, isso, isso, isso. Olha como é que ele argumenta. Ele argumenta com base na Escritura. E a Bíblia também nos mostra que Jesus baseou as suas respostas na palavra de Deus. Como você vai ver agora em Lucas, no capítulo 10, versículo 26. Você vai encontrar o Senhor Jesus sendo interrogado, sendo provado, testado por pessoas. E essa foi uma ocasião em que um perito da lei, repare, um homem que conhecia a lei, procura testar o conhecimento de Jesus. Se deu mal. Se deu mal porque desde criança Jesus conhecia a lei de Deus. A palavra de Deus estava no seu coração. E aí então diz o texto em Lucas no capítulo 10, quem achou, diga amém. Lucas capítulo 10, versículo 25. Vamos ler o versículo 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Olha a pergunta do indivíduo. Olha a resposta de Jesus, versículo 26. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como é que você a lê? Nossa, ele sabia a lei? Então ele respondeu, me diga o que está na lei. Você não conhece a lei? Você não é um perito da lei? Me diz o que está na lei. O homem respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente. Vá, faça isso e viverá. Pronto. Você já conhece a palavra, já sabe o que tem que fazer, vá e faça e você viverá. Acabou. Está escrito, não está escrito? É isso que você tem que fazer. E ponto final. Olha a resposta de Jesus para o homem, perito na lei, tentando testá-lo. Ele responde dizendo, o que está escrito na lei? Está escrito isso. É isso que você tem que fazer. Você está vendo como é que Jesus não fugia da lei? Não passava por cima da palavra de Deus, mas sempre respondia com base na Escritura. Por isso que Jesus sempre usou a Escritura para provar ou defender a verdade. Segunda razão pela qual somente a Escritura deve ser autoridade absoluta na minha vida, na igreja, no culto e em qualquer lugar. Os cristãos primitivos usavam somente as Escrituras para determinar a verdade. Olha a expressão que eu estou usando. Para determinar a verdade. Para confirmar a verdade. Para testificar a verdade. Por exemplo, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, discutia com os judeus na sinagoga nos sábados, com base na Escritura. Tudo que o homem falava. Aí começava a haver um debate. Não, porque nós temos que fazer isso, porque a lei diz isso, a lei diz aquilo, aquilo outro. E aí então começava a haver um debate na sinagoga. Tudo que Paulo falava tinha base na Escritura. Confirma aí. Atos 17, do versículo 1 até o versículo 4. Vai lá comigo. Atos 17. Quantos estão entendendo a palavra de Deus, digam amém. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Repare, ele discutia com base nas Escrituras, explicava e provava pelas Escrituras que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Escritura. Os bereanos
Assim que Paulo saiu de Tessalônica, onde ele estava aqui fazendo isso, a próxima cidade que ele vai é Bereia. Ele chega em Bereia e ele começa a pregar lá na sinagoga dos judeus a palavra de Deus. Os bereanos, diferente dos tessalonicenses, pegam a Escritura e começam a verificar se aquilo que Paulo falava estava de acordo com a Bíblia. Vamos ver? Vai lá comigo. Atos 17, versículo 10 e 12. Do verso 10 até o verso 12. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses. Por quê? Pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Assim mesmo o quê? O que Paulo ensinava, o que Paulo pregava. Olha o resultado disso. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando Paulo estava pregando, os bereanos estavam fazendo que nem você. Pegando a Bíblia, peraí. Qual é o texto mesmo aí que você está lendo aí? Ah, o texto de Isaías? Tá, peraí, deixa eu ver, peraí. Calma aí, peraí. Pode falar. Ah, é isso mesmo. Tá certo. É por isso que quando eu vou pregar para você, eu peço que você abra a sua Bíblia, verifica aí se o que eu estou falando está na Escritura. Vai lá, confere aí. Está direitinho? Está confirmando, irmão? Você está agindo que nem os bereanos. É assim que tem que ser. Toda pessoa que vai à igreja, que vai participar de um culto, deve levar a Escritura. Comece a suspeitar de igrejas que não faz questão de você levar a Bíblia. Comece a suspeitar de igrejas que o pastor não prega a Bíblia, só fica contando história. Comece a se preocupar com pastores que baseiam as suas verdades na imaginação de uma história bíblica. Do tipo assim, por exemplo, a capa de Bartimeu. A Bíblia só fala que Bartimeu largou a capa dele e foi atrás de Jesus. Mas o pregador diz assim, aquela capa, ela nos traz uma lição tremenda. Imaginem vocês, aquela capa era tudo que ele tinha. Era o maior bem que aquele homem tinha. De dia o protegia do calor, de noite o protegia do frio. Certamente era uma capa que exalava um odor desagradável, uma vez que acumulava suor. Mas como eu disse, era tudo o que ele tinha. Mas ele largou aquela capa. Qual é a sua capa? E aí você viaja na história e na imaginação. E dessa viagem da imaginação, o indivíduo está vendo, olha, aquela capa é a capa. Quantas mensagens hoje assim, irmãos? Que o sujeito começa a tirar um monte de verdades da história e outros da revelação, da visão. Eu me lembro, pasmem vocês, vi um pregador dizer o seguinte, meus irmãos, eu tive uma visão. E nesta visão eu vi os céus. Eu vi o Cordeiro de Deus sentado no alto e sublime trono. E ali eu vi todos os salvos. Glória a Deus, aleluia. Mas uma coisa me chamou a atenção, meus irmãos. Ali eu vi também as irmãs, as varoas. E uma coisa que eu percebi, que nenhuma delas tinha cabelo comprido, curto. Isso me fez chegar a uma conclusão, irmãos, que no céu não entra mulher de cabelo curto. E por aí vai. Problema, irmão, é aonde isso está escrito. Você vai ver que um homem chamado Apolo provava pela Escritura o que ele afirmava. Atos 18, 24, 28. Vai lá comigo.
Você quer ver agora um básico agora? Vamos para a coisa mais atual de hoje, dos nossos dias. Veja que eu estou apenas usando isso para ilustrar a você o que acontece no meio evangélico, que o povo está sendo enganado. Olha, hoje nós vamos distribuir o lenço ungido. O lenço do pastor tal. Com este lenço o pastor enxugou o seu suor. Um lenço especial. Será distribuído por um valor simbólico de X. Você dá uma oferta de amor e o pastor vai te dar um lenço ungido. Você vai levar para sua casa, vai colocar sobre aquele familiar endemoniado, possuído, vai colocar sobre aquele familiar enfermo, ele vai ficar curado, vai colocar no seu local de trabalho e tudo vai prosperar. Leva o lenço! Aí eles pegam aquele texto de Paulo, que usava o seu lenço, para dar às pessoas que estavam distantes para ser curadas. Porque o homem não podia estar em todos os lugares, então todo mundo vinha, olha, pelo amor de Deus, me ajude aqui, vai lá, eu não posso, leva esse lenço aqui, toma, bota lá no enfermo lá. E o enfermo era curado. Foi uma necessidade, umas circunstâncias. Mas isso não foi normativo, não foi dogmático, não foi, sabe, é lei. Não. Aí vem o pastor e fala, agora nós vamos distribuir o lenço, é a campanha do lenço. Toma lenço, pá, toma, pá. Mas ó, só dou se der uma oferta, tá? Se não der, não leva. Aí já viu, né? Aí lá vai o povo e passa a mão no rosto do pastor, todo suado, e passa nela. Esse suor é ungido, esse suor é uma bênção. Sangue do Cordeiro. Não dá, né, irmão? Pastor, o que eu tenho que fazer para ser curado? Meu irmão, está escrito na Bíblia. Tiago, capítulo 5, está lá. Você que está doente, chame um presbítero da igreja. E este faça unção com óleo, a oração da fé. E o enfermo será curado, o Senhor levantará. Aqueles que crerem, porão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Tão simples, irmãos. Me lembro de uma senhora que entrou na igreja, depois que o culto terminou, carregado pelos 2 filhos. Eu vi aquela cena, eu falei, meu Deus, que é isso? Botaram a mãe na primeira fileira da igreja. Acabou o culto, eu falei, meu Deus do céu, a minha igreja me ensinava o seguinte, olha, para a pessoa receber a bênção de Deus, ela tem que fazer a campanha das 7 semanas. Eu falei, meu Deus, essa mulher entrou carregada pelos 2 filhos aqui, os 2 desesperados, me procuraram após o culto para eu orar por ela. Sabe o que eu falei para aquela senhora? Eu disse assim, senhora, a senhora crê em Jesus? Creio. A senhora crê que Jesus tem poder para te curar? Creio. Botei a mão na cabeça dela, então, irmã, receba a cura em nome de Jesus. Ela saiu da igreja levantando. Saiu, foi embora, a pé. Sem ser carregado. Você já pensou, se você chega e fala para a senhora, olha o seguinte, olha, eu não posso dar para a senhora não, porque primeiro a senhora tem que fazer uma campanha de 7 semanas. Você já pensou? Que coisa absurda que a gente vê. Enquanto que Jesus, todo mundo que vinha até Jesus, o que diz o texto? Ele saía curando a todos. Pelo amor de Deus, irmãos. Onde que está escrito na Bíblia que eu tenho que fazer essas coisas que a gente vê aí sendo inventadas por tantas igrejas? Cadê a Bíblia nessa história toda? Olha o que diz o texto aí, Atos 18, versículo 24. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Caia, os irmãos encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos dos que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, repare, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Apolo usava a Escritura para refutar e para provar
os seus argumentos. Talvez você não saiba disso, mas lá em Romanos, do capítulo 15, versículo 4, Paulo revelou aos romanos que tudo que foi escrito na palavra de Deus foi escrito com o propósito de nos ensinar. Quer aprender? Leia a Escritura. Quer aprender a viver? Leia a Bíblia. Ali você vai aprender tudo. Vai lá, confirma comigo, vê se não foi isso que ele falou. Romanos, capítulo 15, versículo 4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Olha, se ele tivesse falado até aqui, olha, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, ponto. Qualquer coisa que foi escrita no passado serve de ensino para a gente. Mas leia o contexto e você vai ver que ele fala, de forma que por meio da perseverança, do bom ânimo, procedentes das Escrituras, palavra de Deus, irmão, ela existe para nos ensinar. Paulo usou a si mesmo e também Apolo para explicar à igreja de Corinto que eles deveriam ficar somente com a Escritura. Você quer ver? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Já estou terminando já, tá, irmãos? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Quem achou, diga amém. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Vamos ler juntos, mais uma vez, esse texto? Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. A igreja não pode ultrapassar aquilo que está escrito na palavra de Deus. Paulo foi mestre, pai na fé de Timóteo. Timóteo tornou-se bispo da igreja em Éfeso. Ele era o responsável para organizar as igrejas daquela cidade. Paulo instrui Timóteo dizendo o seguinte: dedique-se à leitura pública das Escrituras. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Confirma lá se é isso que ele está falando mesmo. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 4. Quem achou, diga amém. Versículo 13. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Está vendo? Essa era a principal atividade de um pastor, de um bispo. Dedicar-se à leitura pública, à exortação e ao ensino da palavra de Deus. Eu disse hoje pela manhã que existem duas evidências que comprovam uma igreja cristã verdadeira. Dois sinais. Quais são esses dois sinais? Uma igreja é cristã porque tem uma placa de uma denominação? Não. Uma igreja é cristã porque as pessoas se reúnem ali e cantam louvores? Não. Como é que eu posso saber que uma igreja é cristã? Primeiro, se a palavra de Deus é pregada nesta reunião. Se a palavra de Deus é ensinada para o grupo de pessoas reunidas.
se os sacramentos ou as ordenanças de Jesus são obedecidas por este grupo. Que sacramentos são esses? Santa Ceia, batismo nas águas. Uma igreja não é uma igreja porque um elemento foi ali, registrou a igreja, botou a placa num salão e diz aqui agora é uma igreja. Eu posso colocar uma placa ali e botar o nome de alguma coisa ali, meu irmão, e fazer o que eu quiser aqui nesse santuário. Agora, para ser isso aqui uma igreja, tem que ter pregação da palavra, tem que ter batismo, tem que ter Santa Ceia, tem que ter o ensino da Escritura. Assim pensava Martinho Lutero, o principal reformador. A gente entende que existe uma igreja no lugar onde pessoas estão reunidas para ouvir a pregação do Evangelho e para obedecer os mandamentos de Jesus. São as duas evidências: pregação do Evangelho, pregação da palavra e a obediência às ordenanças de Jesus. Deu para você entender isso aí? Quantos entenderam? Digo amém. Vamos imaginar que nós estivéssemos aqui numa casa. Você veio a convite de alguém, se reuniu aqui comigo, tá. Esquece que isso aqui é um salão público, isso aqui é uma denominação, uma igreja, seja lá o que for. Isso aqui é uma casa. E aí no nosso meio se levanta uma pessoa e começa a pregar uma palavra. A primeira evidência da igreja já está sendo apresentada. E naquela mensagem ali, então, o pregador faz um apelo: quantos aqui querem aceitar Jesus? Aí uma turma se levanta: opa, eu quero aceitar. Muito bem, então você vai ser batizado nas águas, marca uma data e batiza aquelas pessoas nas águas. Está cumprindo a ordenança de Jesus. Daqui a pouquinho ele marca um dia: nós vamos fazer a ceia. Aí ele pega aquela turma que batizou e mais aquela turma que já havia se batizado. Ó, tal dia a gente vai ceiar. Maravilha. Aí se reúne o povo e ceia. É igreja, meu irmão. Não precisa ter placa, não precisa ter nada. Ela está cumprindo o papel de igreja. Isso aí, questão de nome, essas coisas todas, é apenas para legalizar uma instituição religiosa. Agora, igreja na essência da Bíblia, sabe onde a igreja se reunia? Nas suas casas. Lá elas partiam pão, diz Atos 2, do 42 ao 44. Lá eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, pregação da Bíblia, ensino da palavra de Deus. Lá eles louvavam a Deus de coração com alegria. Tinha adoração. Perseveravam na oração. O povo orava. Isso aqui é igreja, meu irmão. Quem entendeu, diga amém. Até as crianças aprendiam a palavra de Deus. Olha o que Paulo diz para Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, e assim nós terminamos de ler as passagens bíblicas. 2 Timóteo, capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 14 para você entender o contexto. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Desde criança você conhece as sagradas letras. Você quer ensinar uma coisa muito boa para o seu filho desde pequeno? Ensina a Bíblia para ele. Ensina a palavra de Deus para ele. Comece a formar na mente do seu filho que a vida dele tem que ser baseada naquilo que a Escritura diz. Porque se você não fizer isso, os amigos da escola, da faculdade, dos cursos, vão ter uma influência muito grande na cabeça deles. E em vez deles irem por aquilo que a Bíblia diz, vão pela cabeça dos colegas. Aí vão se tornar viciados em drogas, vão se prostituir, vão ser alcoólatras, vão aprender coisas erradas, vão praticar coisas erradas. Mas se você desde pequeno ensinar o seu filho a palavra de Deus, depois que ele crescer, ele não vai esquecer. Ele vai se lembrar: peraí, eu aprendi com meu pai e com minha mãe. Eu aprendi isso aqui, olha. Uma das coisas que ele vai lembrar é o seguinte: mexer com mulher dos outros é furada. Está escrito lá em Provérbios. O próprio Salomão instrui seu filho: meu filho, pelo amor de Deus,
Não se envolva com mulher casada. É morte na certa. Aí ele de repente é tentado no local de trabalho dele. A dona lá que é casada está em cima dele. Começa a assediá-lo. Ele vai lembrar. Meu pai um dia leu um texto de Provérbios. E lá eu aprendi que se envolver com mulher casada é furada. Estou fora. Estou fora. Pode ser linda de morrer. Vai morrer linda. Mas longe de mim. Meu irmão. Não tem jeito, quando o negócio está na gente, você aprende, você leva aquilo com você. O próprio sábio disse que depois que a criança cresça, ela jamais vai esquecer aquilo que ela aprendeu. Você entende? Concluindo, irmãos, uma igreja bíblica, quando prega de acordo com a Escritura, quando ensina com base na palavra de Deus e quando segue os princípios da Escritura. Uma igreja verdadeira tem como autoridade máxima as Escrituras. Uma pessoa só é considerada cristã se viver segundo as Escrituras. Você sabe que hoje está na moda ser evangélico, né? O que você é? Eu sou evangélico. Fala até daquele jeito, né? É evangélico. Aí o indivíduo e você bebe, né? E você sai com as meninas, né? Que evangélico que você é, hein? Ainda passa vergonha. Porque o mundano fala. Fala ou não fala? Se fala. Olha, eu estou para te falar que os mundanos sabem discernir perfeitamente quem é crente ou não. E você sabe por que eles discernem perfeitamente quem é crente ou não? Porque eles sabem que o sujeito que é crente vive de acordo com a Bíblia. E quem não é, não vive. Ainda dá na lata do indivíduo. Né? Mentiroso, hein? Não aprendeu na Bíblia, não? Que não se deve mentir? Esqueceu os 10 mandamentos? Ainda dá na cara dele ainda. Crente, meu irmão, não é crente de palavras. É porque vive como crente. Quem é crente nem precisa dizer que é crente. A vida dela vai mostrar que ela é crente. Porque ela vive de acordo com a palavra de Deus. Acabou. A pessoa vai dizer, aquele ali é crente, hein? Olha, esse camarada é crente. Porque desde que chegou nesse trabalho aqui, eu ainda não vi ele ficar nervoso, eu ainda não vi xingar, eu ainda não vi perder a cabeça, e olha que esse chefe é perturbado, endemoniado, até não querer mais. Até o fio do cabelo dele tem demônio. Mas ele não perde a linha. Só pode ser crente. Aí chega assim e pergunta assim, fulano, desculpa, não tem nada a ver com isso não? Você é crente, né? Lógico que sabe que é crente. Porque ele percebe pelas atitudes que o indivíduo vive de acordo com a palavra de Deus. Por que eu disse tudo isso para vocês? Porque enquanto eu for pastor, eu vou procurar, como eu sempre fiz desde que me tornei pastor, pregar a Bíblia para vocês. Ensinar a Escritura para vocês. Uma das coisas que um pastor ele é muito tentado a fazer é agradar a todos. Lógico que nós queremos nos relacionar bem com todos, mas você sabe que não dá para agradar a todos. Até porque Paulo diz lá em Gálatas, no capítulo 1, que se tentasse agradar aos homens, ele deixaria de ser servo de Cristo. Então, amados, o que você deve esperar de mim? Que eu pregue a palavra de Deus. Que eu ensine a Bíblia para você. Que eu te aconselhe segundo as Escrituras. Que você espere sair desse púlpito, palavra de Deus.
Nada de axiologia, nada de revelação extra, nada de visão especial, é Bíblia. O que vale é o que está escrito. Quem entendeu, diga amém. O que vale é a palavra de Deus, somente a Escritura, irmão. Se nós queremos fazer parte de uma igreja cristã de verdade, o que tem que prevalecer é a palavra de Deus. Eu contei pela manhã, para encerrar, só para ilustrar para você, como é que existem coisas que acontecem nas igrejas, que a gente vê como que tanto eu quanto você somos tentados a sair da Escritura. Na minha igreja onde eu estava, meu pastor teve a infelicidade, numa mensagem que ele pregou, dizer assim: meus irmãos, eu acabei de ler o livro de Jó todo. Eu acabei de ler, de meditar na história de Jó. E eu cheguei a uma conclusão. Cheguei à conclusão de que Jó não foi paciente. Quando ele falou isso, eu me lembrei logo rapidamente de uma passagem bíblica em Tiago, no capítulo 5. Que Tiago usa Jó como alguém que perseverou, alguém que foi paciente, paciente em meio ao seu sofrimento. Aquele negócio me incomodou. Falei, eu preciso conversar com o pastor para tirar essa dúvida. Que dúvida cruel, irmão. O pastor pregou, acabou o culto, e eu fui até ele, me aproximei e disse assim: pastor, com licença, tenho uma pergunta para falar para o senhor. O senhor acabou de afirmar na sua mensagem que Jó não foi paciente. Mas enquanto o senhor estava pregando, eu me lembrei de uma passagem bíblica, e eu fui lá. Aí mostrei para ele. O senhor me dá licença? Aqui, na carta a Tiago, vai lá comigo, acompanhe. Aqui em Tiago, no capítulo 5, o senhor afirmou que Jó não foi paciente, não foi, pastor? Foi, para mim ele não foi paciente. Tá bom, pastor. Só me permita, por favor, mas deixa eu lhe fazer uma leitura. Tiago, capítulo 5, versículo 10, diz assim: irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Perseverança é uma expressão que é um sinônimo de paciência, de longanimidade. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de quem? Em outras traduções, paciência de Jó. Eu falei assim, pastor, me explica uma coisa. O senhor acabou de afirmar que Jó não foi paciente. E Tiago diz que ele foi exemplo de paciência. Quem é que está certo? Quem é que está errado? Nossa, irmãos. Agora você me deixou confuso. E aí, o que eu faço? Eu fico com a sua palavra ou eu fico com o que a Bíblia diz? Ele me respondeu, fico com a palavra. Eu falei, então tá bom. Obrigado, pastor. Você acabou de tirar minha dúvida. É assim que a gente tem que ser. Todo ser humano é falível. Todo pregador é falível. Mas a palavra de Deus não é. O que vale é o que está o quê? Escrito. Não interessa a tradição da igreja. A tradição do líder, do fundador, do sacerdote, do papa, seja lá quem for, meu irmão. O que vale é o que está escrito na palavra de Deus, somente. Por isso que a nossa igreja, ela vai seguir o que a palavra de Deus diz. Vai pregar o que a Bíblia diz. Vai ensinar o que a Bíblia diz. E o que vai prevalecer é o que a Bíblia diz. Não vai ser o que eu penso, o que eu acho e nem o que você acha. É o que a Escritura diz. Entendeu? Quem entendeu, diga amém. É o que a palavra de Deus diz. E se você fizer o que esse livro diz, sabe o que vai acontecer? Segura aí. Tiago, capítulo 1. Sente o que vai acontecer com você se você praticar esse livro. Pastor, por que eu tenho que ser praticante da palavra de Deus? Por que eu tenho que viver segundo este livro? Vou explicar para você. Olha aí.
Versículo 22 do capítulo 1 de Tiago. Quem achou, diga amém. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Você crê nisso? Eu também creio. Jesus disse que aquele que ouve as suas palavras e as pratica é comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio a tempestade, os rios transbordaram e deram contra aquela casa e ela não caiu porque ela estava alicerçada na rocha. Para a sua vida não ser destruída, arruinada pelas circunstâncias da vida, sua vida tem que estar na palavra de Deus. Quem entendeu, diga amém. A Igreja Bíblica do Brasil convida você para participar de nossos encontros. Domingo, às 9 da manhã, adoração. E às 19 horas, celebração. Quarta-feira, às 19h30, edificação. Sexta-feiras, às 19h30, oração. Sábado, 19 horas, juventude. Rua Barão de Cataguases 285 no Santa Helena, em Juiz de Fora. Igreja Bíblica do Brasil. Pregando, ensinando e seguindo